Olá, amores, bem-vindos. A nossa história se chama Jardim de Maio. A sinopse estará na descrição. Sem mais demora, vamos lá. A história começa em uma estação de trem, onde um homem lia uma carta. A carta dizia: Meu amado neto Theodor, Duque de Battenberg. Graças ao fato de você não ter enviado uma única resposta adequada a nenhuma das minhas cartas, o coração desta senhora idosa não apenas ficou consumido pela preocupação, como praticamente virou cinzas. Ouvi dizer que logo aproveitará suas férias de verão e retornará para Battenberg. Nem eu, nem a família real, conseguimos expressar o quanto aguardávamos ansiosamente por sua volta. E sobre a proposta de casamento enviada pela família real, quando retornar? Antes mesmo de terminar a leitura, o homem soltou um pequeno sorriso derrotado e comentou que sua avó claramente ainda não havia desistido da ideia de casá-lo. Esse homem era Theodor Liam Battenberg. Ao lado dele, um colega observava a carta com curiosidade e perguntou se aquilo era mais uma proposta de casamento. Theodor respondeu que aquilo já havia se tornado praticamente uma tradição sempre que saía de férias. Segundo ele, era sempre a mesma história: casamento, noivado ou alguém insistindo para que começasse a namorar. O amigo então comentou que, pensando bem, Theodor realmente nunca parecia se importar com relacionamentos. Ele até mencionou que várias cartas de amor do departamento naval chegavam para Theodor todos os dias. Na visão dele, Theodor poderia simplesmente encontrar alguém, casar e acabar logo com toda aquela pressão. Mas Theodor respondeu que tudo aquilo parecia horrível e sem sentido, principalmente o amor. Tentando encerrar o assunto, Theodor chamou o amigo pelo nome, River Ross, e pediu que ele parasse com aquela conversa inútil. Em seguida, perguntou quais eram os planos dele para as férias de verão. River respondeu que iria para o sul, até o castelo de Gloucester. O avô dele trabalhava como jardineiro para a família Somerset e havia pedido ajuda extra, então ele decidiu ir ajudá-lo durante as férias. Theodor ficou surpreso e perguntou se ele realmente pretendia trabalhar naquele período. River explicou que preferia fazer algo útil, em vez de passar o verão sem fazer nada. Além disso, comentou que o ar do castelo de Gloucester era fresco. Havia um rio por perto e seria ótimo nadar um pouco. Nesse momento, Theodor acabou se perdendo em uma lembrança. Ele se recordou de quando estava machucado em uma enfermaria ao lado de um amigo. Enquanto conversavam, o homem olhou diretamente para Theodor e disse que ele parecia alguém sem nenhuma vontade de viver. Theodor riu sem entender o comentário e perguntou do que ele estava falando. Mas o homem continuou sério. Disse que sabia que Theodor continuaria vivendo daquela forma, calculando tudo racionalmente. Porém, pelo menos uma vez, queria que ele deixasse de pensar tanto e simplesmente seguisse aquilo que realmente sentia. Em seguida, o homem colocou a mão no peito de Theodor e disse para ele seguir o próprio coração, seus impulsos e desejos. Segundo ele, algo incrível estava prestes a acontecer. Saindo de seus pensamentos, Theodor voltou a olhar para River e perguntou se o avô dele realmente morava no sul. Logo depois, declarou que havia mudado de ideia e que se juntaria às férias de verão revigorantes do amigo. Enquanto isso, em uma mansão distante, dois homens conversavam animadamente. Um deles elogiava Vanessa, dizendo que ela era educada, bonita e extremamente encantadora. Ele também afirmou que o conde Somerset havia criado muito bem a sobrinha, já que ela se tornou uma jovem admirável. Segundo ele, Vanessa era ainda melhor do que esperava, o que o deixava bastante satisfeito. Ao lado dos dois homens, parada em silêncio, estava Vanessa Siren Somerset. O conde Somerset então perguntou ao homem se eles poderiam prosseguir com o plano. O outro abriu um sorriso malicioso enquanto observava Vanessa e declarou que, antes do casamento, gostaria que a castidade da noiva fosse comprovada. Alguém toca um pau nesse velho, amores? O conde Somerset respondeu friamente que aquela suspeita contra sua sobrinha parecia um insulto. Mas o barão rebateu dizendo que, como aquele seria seu segundo casamento, um produto com defeito não lhe causaria uma boa impressão. Em seguida, afirmou que, caso a castidade dela fosse garantida, o conde poderia pedir o que quisesse. O conde Somerset então comentou que conhecia alguém com uma habilidade extraordinária para descobrir se uma mulher já havia tido alguma experiência com um homem. Enquanto ouvia toda aquela conversa absurda, Vanessa acabou se lembrando de sua infância. Quando ainda era pequena, ela estava dentro de um trem enquanto um homem lia um documento diante dela.
O homem dizia que tudo seria diferente dali em diante. Depois que o título de Conde Somerset foi passado para seu tio, Sr. Wyatt, Vanessa perderia qualquer direito sobre a herança e até mesmo sobre a própria família. Além disso, Wyatt passaria a ter sua guarda completa. Isso significava que tudo em sua vida seria decidido por ele. O que ela comeria, vestiria, usaria e, quando chegasse à idade certa, até mesmo com quem se casaria. Ao final da leitura, o homem apenas desejou boa sorte para o futuro da jovem Vanessa. A lembrança fez Vanessa sair correndo da sala o mais rápido possível. Quando chegou do lado de fora, ela parou debaixo de uma árvore e acabou vomitando, incapaz de suportar toda aquela situação. Enquanto limpava a boca, Vanessa pensava com revolta que havia sido vendida em casamento assim que se tornou adulta. E, para piorar, ainda ousavam chamá-la de produto. Nesse instante, algo caiu no chão e chamou sua atenção. Era uma maçã amassada. Ao olhar para a fruta destruída, Vanessa imediatamente se lembrou das palavras ditas anteriormente. Um produto com defeito. Logo depois, ela percebeu um cheiro de cigarro vindo de perto. Quando virou o rosto, viu um homem sentado debaixo da árvore, fumando tranquilamente. Era o Duque Theodore. Surpresa ao encontrar aquele homem ali, Vanessa ficou confusa e começou a se perguntar quem ele era. Ela tinha certeza de que nunca havia visto aquele jardineiro antes. De repente, Theodore percebeu a presença dela e virou o rosto em sua direção. O olhar intenso dele permaneceu fixo em Vanessa por vários segundos, sem desviar nem por um instante, fazendo o rosto dela corar imediatamente. Vanessa tentou dizer alguma coisa, mas antes que pudesse falar, sua serva apareceu correndo e a chamou às pressas. Mary disse que estava procurando por ela por toda parte e perguntou o que Vanessa estava fazendo ali sozinha. Vanessa rapidamente tentou explicar e comentou que havia um homem perto da árvore. Porém, quando olhou novamente para o local, Theodore já tinha desaparecido. Confusa, Mary perguntou se realmente havia alguém ali. No fim, a única coisa que restou no chão foi um maço de cigarros. Uma semana se passou. Enquanto trabalhavam juntos no jardim, River comentou com Theodore que Lady Vanessa estava observando-o novamente. Segundo ele, ela parecia seguir Theodore havia uma semana inteira e claramente queria dizer alguma coisa. Ao longe, Vanessa continuava observando os dois discretamente. Mesmo assim, Theodore respondeu com total indiferença. Para ele, não havia necessidade de conversar com ela. Na visão dele, aquilo provavelmente terminaria na mesma conversa clichê de sempre sobre amor à primeira vista, ou perguntas desesperadas querendo descobrir seu nome. River insistiu, dizendo que Vanessa parecia completamente apaixonada por ele. Além disso, lembrou que Theodore deveria ao menos mencionar que não era o verdadeiro River Ross. River explicou que Vanessa provavelmente não se lembrava dele, mas os dois costumavam brincar juntos quando eram crianças. Então, quase implorando, pediu que Theodore ao menos mudasse de quarto. Sem entender a preocupação do amigo, Theodore perguntou o que havia de errado com o lugar onde estava hospedado. River respondeu que o problema era justamente Theodore estar vivendo em um simples galpão de jardinagem. Na visão dele, aquilo devia ser extremamente desconfortável para alguém como Theodore, então sugeriu que ele se hospedasse em uma vila próxima. Mas Theodore explicou calmamente que, naquele lugar, ele era apenas River Ross, o sobrinho que havia ido ajudar o Sr. Ross nos trabalhos de jardinagem da família Somerset. Segundo ele, se começasse a se hospedar em acomodações luxuosas, sua identidade seria descoberta imediatamente. E no instante em que isso acontecesse, sua avó acabaria arrastando de volta para aquela cerimônia sufocante e para o pior casamento do mundo. Então Theodore perguntou ironicamente se aquele era o final que River queria para ele. Logo depois, afirmou que estava se divertindo bastante naquele lugar e mandou o amigo parar de se preocupar tanto. Completamente confuso, River perguntou como era possível Theodore estar gostando de viver em um lugar daqueles. Nesse momento, Theodore começou a refletir silenciosamente. Aquele condomínio remoto, ultrapassado e afastado de tudo, era perfeito para uma fuga secreta. O trabalho simples de cultivar árvores frutíferas, as decorações antigas, espalhadas pelos corredores, e até os tapetes baratos no chão, davam ao lugar uma sensação estranhamente confortável. Até mesmo o brasão da família era feito de cobre, em vez de ouro. E ainda assim, naquele lugar desprezado e considerado indigno pela nobreza, existia algo extremamente valioso.
De repente, uma fruta caiu no chão. Vanessa correu rapidamente até Theodore, pegou a fruta e, claramente nervosa, perguntou se poderia falar com ele por um instante. Naquele momento, o vento soprou forte entre os dois. Theodore apenas virou o rosto na direção dela e, com uma expressão entediada, respondeu que estava ocupado. Surpresa com a frieza dele, Vanessa o chamou pelo nome falso antes que ele fosse embora. Ela pediu para que River Ross esperasse, pois tinha uma proposta para fazer. Theodore então parou e perguntou, curioso, que tipo de proposta era aquela. Vanessa começou a gaguejar de nervosismo, enquanto apertava a fruta com força nas mãos, fazendo o suco escorrer lentamente entre seus dedos. Tentando reunir coragem, ela estendeu a fruta amassada na direção dele e finalmente declarou que queria comprá-lo. Ela queria comprar River Ross. Uma semana antes disso, Vanessa conversava com 2 amigos próximos. A garota dizia que Vanessa deveria fingir que havia enlouquecido ou simplesmente agir da forma mais brega possível. Ela até se ofereceu para emprestar os vestidos antigos da própria avó. Essa garota era Rosalind Fabian Winchester. Ao lado dela, um rapaz perguntou por que ela ainda guardava aquelas roupas. Esse era Blair Fabian Winchester. Logo depois, Blair comentou que aquilo provavelmente nem funcionaria, já que o Barão Howard estava quase com 70 anos. Na visão dele, o velho provavelmente gostaria ainda mais de algo daquele tipo. Rosalind imediatamente gritou para ele parar de dizer coisas tão horríveis. Triste, Vanessa baixou o olhar e, quase chorando, comentou que sentia falta da época do colégio. Naquele tempo, eles não precisavam se preocupar com nada. Ela então disse que seu tio provavelmente estava contando os dias para sua formatura apenas por causa daquele acordo de casamento. Blair ficou encarando Vanessa em silêncio por alguns segundos antes de sugerir algo inesperado. Ele perguntou o que aconteceria se anunciassem que os dois eram amantes. Surpresa, Vanessa perguntou se ele realmente estava falando dela e dele. Blair explicou que qualquer tipo de escândalo provavelmente ajudaria a arruinar o casamento. Principalmente se envolvesse o herdeiro da família Winchester, que já estava noivo. Rosalind deu um salto imediatamente e disse que aquilo definitivamente resolveria o problema. Porém, logo explicou que não estava dizendo que Vanessa realmente precisava fingir um relacionamento com Blair. Segundo Rosalind, o mundo estava mudando a cada dia, mas as pessoas ainda eram completamente obcecadas pela pureza feminina, o que ela considerava algo extremamente ultrapassado. Enquanto Rosalind falava sem parar, Vanessa permaneceu em silêncio, perdida em pensamentos. Blair percebeu a expressão dela e a chamou calmamente. Ele disse que, caso aquilo se tornasse difícil demais de suportar, Vanessa poderia procurá-lo a qualquer momento, porque faria qualquer coisa para ajudá-la. Rosalind então completou dizendo que, se Vanessa quisesse fugir ou simplesmente desaparecer, eles também ajudariam. Vanessa suspirou profundamente antes de responder que não podia envolver os dois em seus problemas apenas para escapar daquela situação. Em seguida, caminhou até a janela e disse que precisava encontrar uma forma de resolver tudo sozinha. E foi justamente naquele mesmo dia que uma ideia surgiu em sua mente, no instante em que viu Theodore trabalhando no jardim. Nesse momento, Rosalind comentou que Vanessa às vezes demonstrava uma coragem estranhamente impressionante. Segundo ela, Vanessa certamente encontraria uma solução de algum jeito, e talvez não houvesse necessidade de se preocuparem tanto. Depois disso, Vanessa foi até o jardim acompanhada de Mary e perguntou se aquele homem era realmente o sobrinho do Sr. Ross. Mary respondeu que ele servia como suboficial da Marinha e havia lutado recentemente na Batalha de Potsdam. Aparentemente, ele recebeu uma longa licença e decidiu ajudar o Sr. Ross durante as férias. Ela também comentou que todos no castelo estavam falando sobre o funcionário bonito que havia chegado recentemente. As criadas estavam praticamente em alvoroço por causa dele. Ao ouvir aquilo, Vanessa pensou que, se aquele homem realmente fosse River Ross, as coisas seriam mais fáceis. Ela então se lembrou da infância, quando corria pelos jardins brincando com River. Na memória, Vanessa mandava ele correr mais rápido enquanto o garoto ficava para trás, quase chorando, pedindo para que ela esperasse. O problema era que aquele homem não parecia nem um pouco com o garoto de suas lembranças. Confusa, Vanessa começou a se perguntar se River sempre tivera aquela aparência. Mesmo assim, pensou que seria muito mais fácil se eles já se conhecessem.
Então, Vanessa comentou com Mary que quando existe algo que uma pessoa não quer vender, basta garantir que ninguém queira comprar. A empregada ficou completamente confusa com aquela frase. Logo depois, Vanessa explicou que precisava criar um defeito tão grande em si mesma que ninguém ousasse escolhê-la para casamento. Em silêncio, ela continuou refletindo. O escândalo precisava atingir somente ela, e justamente por isso, River Ross parecia perfeito para aquele plano em vários aspectos. Além disso, ele era absurdamente bonito. Vanessa então comentou que era quase como se Deus tivesse enviado um apóstolo apenas para salvá-la. Em seguida, pediu para Mary ir na frente porque precisava conversar com o Sr. Ross. Mary ficou tão surpresa que chegou a dar um pequeno salto, mas antes que pudesse questionar qualquer coisa, Vanessa já estava caminhando na direção de Theodore. Voltando ao presente, Theodore olhou para Vanessa com confusão e perguntou o que ela queria dizer com aquilo de comprá-lo. Vanessa respondeu que estava falando exatamente o que ele havia entendido. Ela queria que Theodore fosse seu amante durante o verão e garantiu que pagaria muito bem por isso. Por alguns segundos, Theodore apenas ficou encarando Vanessa em silêncio. Apesar da vergonha evidente em seu rosto, o olhar dela continuava firme e determinado. Enquanto isso, o suco da fruta amassada escorria lentamente por seus dedos, deixando ainda mais clara a inquietação que sentia naquele momento. Então Theodore a chamou pelo nome e disse que seria melhor pularem toda a formalidade e irem direto ao ponto. Ele queria saber o motivo daquilo. Com as mãos trêmulas, Vanessa apertou ainda mais a fruta antes de finalmente revelar a verdade. Ela disse que precisava de um escândalo grande o suficiente para destruir completamente aquele casamento arranjado. Queria ser expulsa do mercado matrimonial para sempre. E segundo ela, se acabasse tendo um filho, seria perfeito. Vanessa garantiu que compensaria Theodore por se envolver naquele escândalo e prometeu protegê-lo depois. Quando o verão terminasse, os dois simplesmente fingiriam que nada havia acontecido. Mas ao ouvir tudo aquilo, Theodore acabou soltando uma gargalhada. Então segurou a mão de Vanessa, a mesma que apertava a fruta amassada, e a levou lentamente até os lábios. Com um sorriso divertido, Theodore perguntou o que ela faria caso o verão acabasse. Mas ela não conseguisse se cansar dele. Meus amores, esse aqui oficialmente acabou de entrar para o nosso harém. O marido número 1000 chegou. Vanessa corou naquele momento. Ela sentiu o coração palpitar. Ela puxou a mão e disse que aquilo não iria acontecer e que agradeceria se ele lhe demonstrasse a devida cortesia destinada a uma dama. Teodoro respondeu que, se ela queria cortesia, deveria oferecer algo melhor. Em vez disso, estava se vendendo por um preço baixo e ainda pagando por isso. Vanessa respondeu que aquilo acontecia porque dinheiro era a única coisa que ela podia lhe oferecer naquele momento. Teodoro a encarou em silêncio por alguns segundos. Então se lembrou de uma conversa que havia escutado entre as servas enquanto cuidava do pomar. Uma delas dizia que tinha ouvido que o barão tinha mais de 70 anos e que aquilo era muito cruel. Comentava que não era como se Vanessa fosse um produto. Também dizia que quase todos os dias algum velho nobre visitava a jovem senhora e que era quase como se ela estivesse sendo colocada à venda logo após a formatura. Por fim, comentou que os negócios do mestre haviam fracassado novamente. Saindo de suas lembranças, Vanessa disse a Teodoro que possuía uma renda vitalícia em seu nome e que poderia solicitar um pagamento caso tivesse um filho. Explicou que, se recebesse esse dinheiro, lhe daria uma quantia todos os anos durante 5 anos. Acrescentou ainda que possuía outras formas de conseguir dinheiro além daquela. Então afirmou que, se existisse qualquer quantia que ele desejasse, Teodoro abriu um sorriso mais uma vez. Enquanto se aproximava dela, disse que não tinha certeza sobre aquilo. Explicou que entendia o quanto a situação dela era infeliz, mas que ele não era alguém desesperado por dinheiro. Vanessa engoliu em seco, aflita. Então gritou, tentando suborná-lo, dizendo que sabia que o Sr. Ross estava sendo usado para desviar fundos de manutenção. Ela afirmou que ele alegava que o dinheiro era destinado ao jardim, mas que uma grande quantia já havia sido gasta. Teodoro se lembrou naquele momento tio de seu amigo River. Vanessa continuou dizendo que já possuía todas as evidências. Teodoro pensou que, à primeira vista, a proposta da senhorita Vanessa não passava de uma variação de uma história sem graça
e sem originalidade, assim como tantas outras que já havia ouvido na alta sociedade. Diversas mulheres lhe diziam constantemente que podiam lhe oferecer mais riqueza e honra, que gostavam dele havia muito tempo e que queriam ser aquelas que confortariam e curariam as feridas de sua infância. Comparando Vanessa às demais, Teodoro pensou que talvez aquela fosse uma escolha mais interessante. Provavelmente era esse o motivo de ter ficado curioso sobre ela. Então perguntou o que o desvio de dinheiro daquele senhor tinha a ver com ele. Vanessa insistiu, lembrando que o Sr. Ross era seu tio. Acendendo um cigarro, Teodoro respondeu calmamente que, se ela apenas queria se deitar com ele, deveria ter confessado seu amor eterno, em vez de fazer ameaças tão patéticas. O cheiro da fumaça incomodou Vanessa. Teodoro pensou que era exatamente por isso que havia lhe dado a resposta errada. Uma resposta que jamais estaria correta, nem em milhões de anos. Corada, Vanessa respondeu que não estaria mentindo se dissesse amar alguém que realmente amava. Ao ouvir aquilo, Teodoro voltou o olhar para ela, surpreso com a resposta. Então declarou que o acordo estava cancelado. Vanessa gritou para que ele esperasse. Perguntou se tudo o que precisava fazer era dizer que estava apaixonada por ele. Teodoro sorriu e jogou o cigarro para longe. Em seguida, respondeu que fosse uma ameaça ou uma declaração de amor, se ele não sentisse nada por ela, aquilo não encerrava a questão. Ainda mais envergonhada pela proximidade dele, Vanessa perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Nesse momento, Teodoro segurou a cabeça dela e a beijou. Vanessa ficou surpresa por alguns segundos, mas logo correspondeu. Ela começou a tremer devido à falta de prática e à dificuldade para respirar. Teodoro pensou que havia feito aquilo apenas para humilhá-la, mas percebeu que ela era terrivelmente macia. A suposição de que aquilo seria repugnante simplesmente não havia se concretizado. Puxando Vanessa pela cintura, ele se perguntou se realmente desejava aquela mulher. Depois que o beijo terminou, Vanessa passou a mão pelos lábios e perguntou, cada vez mais vermelha, se aquilo havia sido suficiente. Teodoro respondeu apenas que achava que aquilo não daria certo. Enquanto isso, observando pela janela da mansão, Blair acompanhava a cena. Ele perguntou ao mordomo quem era aquele homem que estava com Vanessa. Disse que nunca o havia visto na mansão antes. O mordomo então explicou que ele era sobrinho do jardineiro Ross. Comentou que servia na marinha, mas havia recebido uma licença e retornado para ajudar nos trabalhos. Blair então pediu que o mordomo investigasse aquele homem para ele. O mordomo perguntou se ele estava se referindo ao sobrinho do jardineiro e quis saber o motivo. Blair respondeu que, por alguma razão, aquele homem lhe parecia familiar. Nesse momento, Rosalind apareceu no quarto e perguntou ao irmão quem parecia familiar. Blair perguntou se as malas já estavam prontas. Afinal, a grande turnê aconteceria em menos de um mês. Olhando pela janela e tentando ver de quem o irmão estava falando, Rosalind respondeu perguntando se realmente precisava levar malas. Em seguida, ela se jogou no sofá e disse que não era como se as pessoas vivessem de forma diferente em outros lugares. De qualquer forma, comentou que seria bom se Vanessa pudesse ir com eles. Ela havia se oferecido para cobrir as despesas dela, então não entendia por que Vanessa continuava recusando. Rosalind acrescentou que havia pedido aquele favor por estar hospedada ali antes da turnê e realmente pensou que Vanessa aceitaria sua oferta. Blair então respondeu que não havia nada a ser feito. Earl Somerset queria se apressar e concluir o acordo. Rosalind se levantou e gritou que, mesmo assim, Vanessa havia acabado de se formar e já estava prestes a se casar. Blair respondeu à irmã que talvez se casar mais cedo fosse a única forma de Vanessa conseguir sua liberdade. Em seguida, corando levemente, Blair comentou que, além disso, nos dias atuais, era comum que pessoas casadas tivessem amantes. Rosalind respondeu que sua relação com Blair e Vanessa era muito preciosa para ela. A amizade que os três haviam construído ao longo de tantos anos significava muito. Além disso, lembrou ao irmão que ele também precisava pensar em sua noiva. Afinal, tinha sido decisão dele ficar noivo. Blair engoliu em seco. Voltando a olhar pela janela, respondeu que sim. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Alguns dias depois, River e Theodore estavam cuidando do jardim. Observando Vanessa à distância ao lado do tio e de um homem desconhecido, River comentou que naquele dia era ele, o Conde Roden. Pelo visto, as negociações de casamento com o Barão Howard haviam fracassado.
Nesse momento, uma serva apareceu e gritou que, sinceramente, o Barão Howard teria sido uma opção melhor. Assustado, River perguntou o que ela queria dizer. Enquanto oferecia água para Theodore e River, a serva explicou que o conde já havia sido casado várias vezes e ninguém sabia o que tinha acontecido com suas ex-esposas. Também contou que ele dava em cima de todas as empregadas de sua propriedade. Além disso, aparentemente havia tido recentemente um filho ilegítimo com uma viúva de guerra. A serva lamentou pela pobre senhorita Vanessa e comentou que ela era uma pessoa tão amável. Enquanto escutava tudo aquilo, Theodore observava Vanessa fixamente à distância. Então comentou que não entendia se existia algum motivo para insistirem em um casamento com a pior opção possível. Perguntou se estavam tentando arrastar o que restava da honra da família pela lama. River chegou até a cuspir a água que estava bebendo. A empregada então respondeu que Theodore havia passado todo aquele tempo no exército, então provavelmente não sabia da situação. Ela explicou que a honra já não importava mais. Todos os negócios do mestre haviam fracassado. Por isso, a única coisa que restava para vender era a senhorita Vanessa. Segundo ela, uma ideia dessas teria sido imperdoável quando o antigo conde e sua esposa ainda estavam vivos. Enquanto isso, durante a conversa principal, o conde Roden dizia que era difícil acreditar que uma jovem tão adorável quase havia sido entregue a um barão de mais de 70 anos. Apenas pensar nisso lhe causava arrepios. Por isso, só podia agradecer a Lord Somerset por ter entrado em contato tão rapidamente. O homem apoiou o braço sobre Vanessa e continuou dizendo, tentando manter contato físico com ela, que quase havia perdido uma oportunidade maravilhosa. Em seguida, perguntou sobre os rumores de Vanessa ter se formado no internato. Comentou que tinha ouvido dizer que ela era muito próxima do jovem Marquês de Winchester. O tio de Vanessa respondeu que ele não precisava se preocupar com isso. Garantiu que não havia absolutamente nada acontecendo entre Vanessa e o jovem Marquês. O homem continuava tocando Vanessa, enquanto o tio prosseguia dizendo que ela simplesmente era amiga dos gêmeos Winchester, desde que eles nasceram. Além disso, ressaltou que administrava todos os aspectos da vida privada da sobrinha, então o conde podia confiar nele. Vanessa tremia cada vez mais e sentia que seu corpo ficava cada vez mais sujo a cada toque daquele homem. O conde Roden respondeu que acreditava nele. Em seguida, comentou que seria bom realizar a cerimônia no próximo outono. Isso daria bastante tempo para todos se prepararem. Vanessa arregalou os olhos e começou a suar frio. Enquanto o tio continuava conversando normalmente, o som das batidas do coração dela parecia cada vez mais alto. Vanessa começou a perder o equilíbrio, até que em determinado momento seu olhar encontrou o de uma pessoa inesperada. Theodore estava ali, olhando diretamente para ela. No final da tarde daquele mesmo dia, Theodore caminhava sozinho quando ouviu um grito desesperado chamando por River Ross. Era Vanessa. Ela correu até ele e gritou que os dois precisavam conversar. Theodore respondeu que não tinha nada para dizer. Vanessa correu para a frente dele e bloqueou seu caminho. Então pediu que ele fizesse aquilo novamente. Theodore parou e perguntou, confuso, o que exatamente ela queria que ele repetisse. Vanessa corou e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, finalmente, pediu que ele a beijasse. Ela se aproximou mais um pouco e, com determinação, afirmou que tinha certeza de que conseguiria fazer melhor daquela vez. Theodore ficou a encarando. Continuou andando e disse que queria saber o que a fazia pensar que aquilo mudaria alguma coisa. Afirmou que ela não o interessava. Vanessa segurou a manga da camisa dele e insistiu para que ele esperasse. Em seguida, contou que a data de seu casamento com o conde Roden havia sido marcada e que a cerimônia seria realizada no outono. Theodore perguntou que se ela estava tão desesperada, por que não saía e contratava um homem em vez de incomodá-lo. Tremendo, Vanessa respondeu que era estritamente proibido sair. Explicou que, pelo menos dentro dos terrenos da mansão, não era vigiada tão de perto. Theodore respondeu que então bastava chamar alguém ali. Assim, o problema estaria resolvido. Vanessa explicou que todos que podiam entrar e sair da mansão eram empregados de seu tio. Theodore perguntou por que ela simplesmente não fugia e ia para algum lugar distante. Vanessa respondeu que seus pais estavam enterrados não muito longe dali e que ela era a única pessoa que cuidava deles. Theodore perguntou se ela realmente ficaria ali
e suportaria toda aquela humilhação por causa dos pais falecidos, incluindo se tornar alvo das fofocas da alta sociedade. Vanessa então perguntou se ele se lembrava dela. Comentou que eles costumavam brincar juntos quando eram crianças. Nesse momento, Theodore pensou que talvez fosse melhor dizer que não era River. Porém, se contasse toda a verdade, ela simplesmente correria até o verdadeiro River Ross e faria a mesma oferta. E seu amigo River, aquele menino ingênuo, acabaria fazendo o que ela estava pedindo. Vanessa continuou dizendo que sabia que aquela oferta poderia ser ofensiva para ele, mas o motivo de continuar insistindo era porque ele era um completo estranho. Ela imaginava que, mesmo se ele acabasse envolvido em um escândalo, aquilo não seria tão ruim para ele, já que não era um nobre e não tinha reputação a perder. Theodore sorriu e perguntou se aquilo significava que, caso ele fosse um nobre, ela não teria feito aquela oferta. Vanessa suspirou e respondeu que, se o homem envolvido no escândalo fosse um nobre e possuísse uma fortuna, seu tio faria tudo ao seu alcance para obrigá-la a se casar com ele. E aquilo não era o que ela queria. Explicou que não desejava ser submissa a alguém através do casamento. Para ela, o casamento não fazia sentido, a menos que fosse com alguém que realmente amasse. Em seguida, acrescentou que não iria mais estragar as férias dele nem incomodá-lo. O escândalo aconteceria depois que ele fosse embora, e todos os olhares estariam voltados para ela. Vanessa apertou ainda mais as mãos dele e afirmou que seria apenas durante o verão. Um caso passageiro que terminaria em uma única temporada. Naquele momento, Theodore pensou que existiam 3 opções. Poderia se envolver com aquela mulher como um plebeu, revelar que era um duque e tirá-la daquela situação, ou simplesmente ignorar a proposta dela e encerrar imediatamente suas férias perfeitas de verão. Para ele, a resposta era simples. Ainda queria aproveitar sua pequena fuga naquele lugar, e aquela mulher era mais do que digna de ser sua primeira. Nesse momento, Vanessa soltou um berro. Tremendo, disse que havia algo em suas costas. Theodore respondeu calmamente para que ela se acalmasse e respirasse. Ela caiu no chão e disse que havia uma aranha. Achava que uma aranha tinha entrado em seu vestido. Theodore se virou e se aproximou para observar melhor as costas dela. De fato, havia uma aranha ali. Ele a retirou rapidamente. Gaguejando, Vanessa perguntou se ele havia conseguido pegá-la. Depois de jogar a aranha para longe, Theodore continuou de pé, olhando para ela de cima, e respondeu que ela provavelmente havia confundido um fio de cabelo com uma aranha. Vanessa se virou e perguntou se ele tinha certeza de que havia verificado corretamente. Em seguida, pediu que ele olhasse novamente, jurando que a aranha tinha entrado em seu vestido. O danado do Theodore então perguntou se deveria colocar a mão ali para verificar. A ingênua Vanessa respondeu que sim, ele podia fazer isso. Enquanto deslizava suavemente o dedo pelas costas dela, Theodore pensou se aquilo era uma nova estratégia inteligente ou se ela era apenas ingênua. De qualquer forma, ele deslizou ainda mais a mão pelas costas dela por dentro do vestido e comentou que não conseguia encontrar nada. Perguntou então o que deveria fazer agora. E terminamos o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se sim, comentem Jardim de Maio para eu saber que gostaram. Um grande abraço da Angel e até o próximo capítulo.